Oi, como vão vocês? Espero que bem. É, vamos, seguimos no confinamento, né? Mas vamos lá, de novo, mais uma vez. Paciência, viu? Muita paciência. Muita paciência, persistência, perseverança. Vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar. A gente vai continuar aqui aquela conversa nossa, né? Do nosso último papo. E lembra que a gente fizemos aí um panorama da modernidade, né? Primeiro a conceituação, diferenças para a história, para a sociologia, filosofia. Em linhas gerais, o que nós vimos na idade moderna da história, né? Primeiro momento aí da modernidade, como um momento de um período de fortalecimento da burguesia, né? E de construção de uma sociedade moldada segundo os preceitos dela, da burguesia. Ideias, economia. Né? E lá no século XVIII, 17 e 18, Revolução Científica, Movimento Iluminista, a definição, a construção de um ideário, né? De um ideário da burguesia que a gente chama no conjunto, né, de liberal. Tudo que foi pensado no iluminismo vai ser construído aí, né, por ela um postulado, digamos assim, que a gente chama de liberal. Liberal iluminista, liberal burguês. Muito bem. E dissemos que a gente continuaria a partir das revoluções burguesas, né, que é o momento, a burguesia já fortalecida, ela é a classe mais importante das sociedades europeias da época, já fortalecida, ela começa os seus movimentos de tomada de poder. Né? Aí falamos, opa, sai da frente aí, velho. Aí, com licença, professor. Professor, me dá licença. E, bom, sobre essas revoluções burguesas, gente, chamamos, lógico, óbvio, de revolução burguesa, a toda a revolução que objetiva levar, ascender, né, a burguesia ao poder. Isso não inclui somente revoluções políticas, tá? Inclui uma revolução econômica, tá? A revolução industrial. Estou considerando aí que a revolução industrial ela começa, os primeiros passos dela por volta de 1710, 1720, tá? Esse conjunto de revoluções, muita atenção para isso, esse conjunto de revoluções inglesas, de 1640 a 1688, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e as revoluções, algumas revoluções liberais do século XIX, elas são incluídas num conjunto de movimentos revolucionários que alguns historiadores chamam de revoluções atlânticas. Aí, nesse caso, a gente inclui a independência dos Estados Unidos. Lembrar que a independência dos Estados Unidos aconteceu um pouco antes da Revolução Francesa, 1776, e ela foi também conduzida, né, por uma classe burguesa, né, com um perfil aristocrático ainda, mas uma classe burguesa lá nos Estados Unidos da América, aqueles representantes das classes sociais do Nordeste, sobretudo, né, dos Estados Unidos da América, tá bom? Então, se você encontrar em algum vestibular essa expressão, né, revoluções atlânticas, entenda, estão falando de Revolução Francesa, revoluções inglesas, até a Revolução Industrial e independência dos Estados Unidos, tá bom? No conjunto, revoluções burguesas. São as revoluções que vão levar a burguesia ao poder. Século XIX, a gente fala ainda hoje, uma porção de revolução. Tá? Não só na Europa, mas em outros lugares do mundo. Tá bem? Então vamos lá. Primeira, mais importante delas, a Revolução Francesa. Modelo clássico, né? Há quem não considere as revoluções inglesas, por exemplo, um modelo clássico de revolução, viu? Sai da frente, tá? Licença, professor? Perfeitamente. Aí, há quem considere que as revoluções inglesas, elas não são uma revolução clássica, uma revolução burguesa clássica. Por quê? Porque a burguesia, ao final dela, ela vamos dizer que ela compactuou, né? Ela permitiu dividir o poder com a nobreza. Né? Lembre-se que, ao final das revoluções inglesas, né, as câmaras, né,
a Câmara de Representantes do Povo foi dividido, né? Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, quer dizer, há uma representação também da nobreza. A burguesia fatiou o poder ali, manteve a monarquia constitucional. Agora, o modelo clássico de revolução liberal burguesa é a Revolução Francesa. Primeiro, é uma revolução universal, tá? O Éric Hobsbawm fala isso. Ela não é uma revolução de um país, né? Também não é uma revolução de um continente. Uma revolução que começa na França, extrapola os limites da França, chega a quase todas as nações, ainda no século XIX, tá? A quase todas as nações da Europa, e no mesmo bolo ela extrapola os limites do próprio continente europeu. Tá? E aí torna-se uma revolução universal, uma revolução que rompeu fronteiras. As suas ideias vão correr o mundo, né? E a gente pode dizer que hoje o ideário da Revolução Francesa, que é o liberal burguês, o liberal iluminista burguês, ele toma conta do planeta, né? Ele dita comportamentos e forma de organização política em quase todos os países do mundo, né? O Ocidente aqui, com certeza, quase tudo. É um movimento cristão, diz ele também, o Hobsbawm, né? Que é um movimento cristão, quer dizer, aconteceu num país cristão, mas que vai chegar no mundo muçulmano também, velho. Muitos países muitos países muçulmanos, eles também seguem alguns preceitos dessa Revolução Francesa, né? O ideário aí da Revolução. É uma revolução de ideias, né? Quais ideias? As ideias iluministas. Os iluministas não participaram dela, a maioria não participou, tinha morrido, né? Mas eles estavam presentes ali com o seu ideário, né? Tudo aquilo que eles propuseram e que vai constituir esse postulado liberal iluminista burguês que vai ser implementado na França com a Revolução. Tá? Ela é uma revolução só burguesa? Então, a gente diz que a Revolução Francesa ela não é uma. Né? Na verdade, aconteceram várias revoluções dentro da Revolução. Quando você for estudar no seu curso regular de História Geral a Revolução Francesa, você vai perceber, e aí é que reside a dificuldade, viu, do estudo, da gente compreender a Revolução Francesa. Ela é muito conturbada, né? É muito longa. Então o professor vai até dividir em períodos, para ficar um pouco mais didático, para você entender. Então, mantém a monarquia, derruba a monarquia, corta a cabeça do rei, proclama a república, acaba com a república, isso tudo dentro da Revolução. Enquanto corria a Revolução, você pode ver que eu coloquei aqui, ó, a Revolução vai de 1789 até, há quem diga que ela terminou 10 anos depois, com a ascensão do Napoleão. Mas muitos consideram que a Revolução Francesa vai continuar no século XIX. Pelo menos a sua proposta, né, de instituição de um Estado essencialmente liberal, burguês, iluminista. Tá? A gente encontra, por exemplo, primeiro, a Revolução começa com uma revolução aristocrática, a Revolução da Nobreza. Quando a nobreza não aceita participar da reunião lá dos 3 estados, enfim, depois você vai ver isso com mais detalhe, tá? Mas quem começa o processo revolucionário é a própria aristocracia, é a própria nobreza francesa, contra quem será feita a revolução. Depois a gente fala que houve uma revolução burguesa nos 10 anos, né, até a ascensão do Napoleão. A burguesia vai estar sempre tentando, pelo menos, capitanear. Só que no meio do caminho, atenção para essa ideia, que ela é muito importante, até para você chegar lá na sociologia. No meio do caminho, quer dizer, no meio da revolução, em meio a esse processo revolucionário, a nobreza tentando se manter, o rei tentando se manter, a burguesia conduzindo a revolução, começam movimentos também revolucionários de camponeses, até 1793, e depois, vamos chamar de um proletariado urbano, trabalhadores urbanos, que também vão tentar fazer a sua revolução em meio à Revolução Francesa. Então o que a gente diz? Que a burguesia começou uma revolução e fez uma proposta de revolução tão radical que em determinado momento parecia que o povo pensava que a revolução era para ele. De repente os camponeses pensam que a revolução é para ele.
Os trabalhadores urbanos, esse proletariado urbano, né, também vão pensar a revolução é para nós. A classe média, a pequena classe média, a classe média baixa, constituída aí por profissionais liberais, né, vão representar os interesses dessas camadas mais pobres, as camadas populares da sociedade francesa. Ora, mas não é isso que a burguesia queria. Não é isso que a burguesia fez. Ela fez uma revolução para ela. Só que ela não conseguiria fazer sem o povo, viu? Ela não conseguiria fazer a revolução sem essa massa de camponeses, trabalhadores urbanos, os chamados deserdados da terra, os deserdados urbanos, uma massa de mendigos, de desempregados, que é chamado lá de sans-culottes. Esses caras é que conduziram, sabe, a movimentação revolucionária das ruas, né? E inclusive isso levou a um dos líderes aí, desses líderes populares, né, um cara chamado Jean-Paul Marat, a dizer essa frase que está aí, ó: a liberdade se deve estabelecer pela violência, e é chegado o momento de organizar momentaneamente, olha só, o despotismo da liberdade para esmagar o despotismo dos reis. Quer dizer, nós vamos usar o autoritarismo da liberdade, o autoritarismo em nome da liberdade, para nos livrarmos do rei absolutista. É maluco isso, né? É doido. Quer dizer, é uma revolução, a complexidade do processo revolucionário é muito grande, tá? De um modo geral, uma revolução marcada pelo radicalismo, e é disso que nós vamos tratar aqui nessa conversa. Tá? Os momentos, os pontos radicais, os pontos mais traumáticos e chocantes dessa Revolução Francesa. Veja bem, tudo começa no parlamento, não é? Uma discórdia entre deputados representantes da nobreza, da burguesia e do povo, né? Com relação à questão da votação, fisco, impostos e etc. Repito, você vai estudar isso com mais detalhes no seu curso de História Geral, tá? Fique tranquilo. Nós precisamos aqui tirar uma ideia, tá bom? Você nem precisa anotar isso tudo que está nesses slides, viu, gente? Se quiser, a gente pode pensar uma maneira de passar isso para você. Não tem problema nenhum. Mas assim, o importante não é o que está aí. Isso aqui é um norte para a gente. É um guia para mim e para você. Tá bom? Não precisa ficar preocupado com isso. Você vai estudar isso tudo. Tá bem? Mas veja bem. A Revolução, ela começa no interior do Estado. Quer dizer, ela começa na Assembleia dos Estados Gerais. Então vamos dizer que ela começa com deputados. Deputados representantes da nobreza, da burguesia, do povo, enfim. E é óbvio, na representação parlamentar, você não encontra deputado lá, representante de desempregado, né? Não tem ninguém desempregado lá. Essa representação ela é meio, né? Mas enfim, vamos lá. Começa dentro do parlamento. Se assim ficasse, o que teríamos era um movimento reformista. Provavelmente os deputados discutiriam uma forma, mesmo a burguesia que queria fazer a revolução, eles encontrariam uma forma de conciliar as coisas. Olha, vamos nos entender. Sabe como não? Vamos fazer um movimento reformista. Vamos reformar o absolutismo francês. No fim das contas, o rei até topava isso. Ele aceitava se tornar um déspota esclarecido. Entendeu? Mas o que aconteceu foi que, enquanto isso acontecia, enquanto essa discussão acontecia dentro do parlamento, a massa saiu na rua, amigo. A massa mesmo, aquela massa da mandioca, aquela massa marrom, aquela massa colorida que desce o morro assim. Essa massa é incontrolável. Ela é irresistível e incontrolável. Você não consegue controlar porque ela não tem comando. O comando dela está lá no parlamento. O comando está lá discutindo, são políticos. E essa massa sai à rua e toma a Bastilha. Isso marca o início da Revolução. A Bastilha é um símbolo do absolutismo, né? Toda revolução começa, as grandes revoluções, né, começam sempre com a queda de um símbolo.
Né? Essa frase aí é do Hobsbawm. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de um símbolo. O povo foi lá e tomou um símbolo do absolutismo francês. A velha fortaleza da Bastilha, que servia de prisão. Era lá que se guardava a arma. Depois da tomada da Bastilha, o povo está armado, rapaz. Olha isso. Não é? Veja, isso foi no dia 14 de julho. Desde o dia 20 de junho e até o dia 6 de agosto, olha que coisa maluca, os camponeses tomaram conhecimento da revolta, tanto da revolta aristocrática, da nobreza, que está lá no parlamento, quanto da revolta popular. Adivinha o que aconteceu? Essa massa de camponeses começou um grande movimento que os franceses, né, nós conhecemos até hoje como o período do Grande Medo. Essa massa camponesa, cara, começou a atacar primeiro castelos, igrejas, casas. Eles queimavam plantações inteiras, saqueavam aldeias. Isso provocou a fuga de nobres. A nobreza, assustada com vamos chamar de esse terror camponês, fugiu, foi embora. Uma debandada de nobres, aqueles antigos senhores feudais, descendentes deles, entendeu? Isso é chamado de Grande Medo. Imagina, a massa na cidade de Paris tomando a Bastilha, agora ela está armada. No campo, os camponeses saem de uma forma violenta, feroz, né, atacando a nobreza, que é exatamente quem a explora nas condições degradantes de vida dos camponeses e trabalhadores da França da época. A França é um país miserável, viu, gente? Assim, já tinha manufaturas, era a segunda potência da Europa. Mas assim, a população vivia de forma miserável. Né? Há casos de que, em meio a essas revoltas urbanas, né, o povo matou o cavalo no cavaleiro e comeu o cavalo. Carne do cavalo, é rato na rua. Entendeu? Então, o campesinato sai e faz o barulho. Ah, Jufuso, então o campesinato vai fazer a revolução? Não, o campesinato não é uma classe revolucionária. Assim, mas não é. Por quê? Porque ele não apresenta uma opção, ele não apresenta uma alternativa política. Ele não tem comando. Ele não segue um postulado. Né? É muito difícil você organizar o campesinato. Lembra que no campo as distâncias são muito grandes. Né? Você não consegue aglutinar pessoas em grande quantidade no campo. Tá bom? Bom, moçada. Olha só, olha como tudo, parece que é tudo coevo, né? As coisas acontecem ao mesmo tempo. Dê uma olhada nisso. Agosto, o Grande Medo. É agosto. Em outubro, algo em torno de 8, 10 mil mulheres saíram de Paris e marcharam até Versalhes. Para quem conhece, quem não conhece, né? Versalhes é uma cidadezinha, hoje ao lado de Paris. É pertinho, alguns quilômetros. Uma massa de mulheres começou essa marcha em direção a Versalhes. O que eles vão fazer lá? O rei está em Versalhes, tá? O palácio de Versalhes havia sido construído tempos antes para abrigar a corte. O Fausto da corte, o exagero da corte, o esplendor da corte do rei, no caso Luís XVI, sediado, vamos dizer assim, no Palácio de Versalhes. Pois essa massa vai a Versalhes fazer o quê? Buscar o rei. Porque o rei tem que ficar em Paris. O rei tem que ficar onde a coisa acontece. O rei não pode ficar nessa redoma dele. O rei não pode ficar nessa bolha chamada Versalhes, porque ele não acompanha a sociedade. Ele não toma conhecimento dos problemas do povo. Então vamos levar o rei para Versalhes. Houve saque dos depósitos lá de alimento do palácio. A família real foi levada para Paris. Por quem? Por essa massa. Deu para entender, não? Olha só, olha o radicalismo. Jufuso, é isso que você chama de revolução operária. Claro, em meio à revolução burguesa, que continua acontecendo no parlamento, as mudanças estão sendo feitas lá. Só que nas ruas, essa massa de camponeses, sabe, trabalhadores urbanos, desempregados, artesãos, mendigos, esfarrapados, miseráveis, estão conduzindo a revolução na rua. Bom, determinado momento da revolução, proclama-se a república.
um partido mais radical chamado Jacobino, sentava-se à esquerda do parlamento, daí a expressão esquerda na política, que eu acho muito anacrônica. Eu acho que nós temos que parar de usar essa terminologia, tá? Aquele cara é de esquerda, o outro é de direita. Isso já era, meu, isso passou, já foi. Isso é uma terminologia da Revolução Francesa. Não tem muito sentido para hoje mais, sabe? Ah, mas quem é comunista de esquerda? Isso é uma coisa vaga também hoje, porque o comunismo não existe mais, sabe? Onde existe também não existe. Ele existe, mas não existe. Tem, mas não existe, né? Entendeu? Então, assim, esse partido jacobino assume o poder. Assume o poder e aí começa uma coisa neurótica. É instalada uma república que, em princípio, deveria ser de base liberal, portanto democrática, burguesa, mas os níveis de radicalismo da Revolução levaram esse governo a tomar medidas de cunho muito autoritário. E talvez pior do que a monarquia absoluta. 2 organismos foram criados, o nome deles aí, o Comitê de Segurança Pública e o Tribunal Revolucionário. Para que servia isso? Para identificar, aprisionar, julgar e condenar inimigos da Revolução. E quem é inimigo da Revolução? É qualquer pessoa que se posicione minimamente contrário a um elemento, a uma ocorrência da Revolução. Esse é o momento da Revolução conhecida como fase do terror. A guilhotina parecia uma coisa viva, ela caía por minuto. 40 mil mortos. Esse é um Estado terrorista. Uma ditadura terrorista, cruel, maldosa, sanguinária, que foi dirigida por esses líderes revolucionários. É a fase mais popular, porque sendo um governo mais próximo do povo, tomou medidas de largo alcance social, até reforma agrária. Né? Esses líderes, né? Jean-Paul Marat, Saint-Just, Georges-Jacques Danton, Maximilien Robespierre, esses caras eles são líderes populares. Classe média, tá? Média baixa, advogado, a maioria é advogado. Entendeu? De modo que vai chegar um momento, em 1794, que os próprios líderes dessa República Jacobina, que instituiu esse estado de terror, passaram a ser vítimas do terror. E eles mesmos vão morrer guilhotinados. Olha a guilhotina aí. Essa é a máquina da morte, né? Aliás, sobre a guilhotina, a burguesia não mente, viu? Você pode pensar o que você quiser dela, mas ela não mente e não engana ninguém. Os burgueses da época diziam que essa máquina, a guilhotina, até a forma dela matar é mais democrática do que as outras. As condenações à morte na história foram por crucificação, não é? Enforcamento, fuzilamento, decapitação, que são formas de aplicação de pena de morte muito dolorida, né? O condenado sofre muito, sobretudo na crucificação, às vezes o cara ficava dias lá crucificado. A guilhotina mata instantaneamente e sem dor, é um método indolor de matar. Olha que coisa. Até a nossa forma de matar é mais democrática do que as outras. É um parênteses aí, só uma curiosidade, tá, gente? Adianta a Revolução, lá no final, a alta burguesia já tinha voltado ao poder, já tinha destituído esse grupo radical, esse grupo da esquerda, esse grupo jacobino mais popular, foi destituído, assumiu um outro governo do diretório, muito bem. Em meio a esse governo, acontece uma outra conspiração. Conspiração popular, liderado por um jornalista chamado Graco-Noël Babeuf, na verdade François-Noël Babeuf, ou Graco Babeuf. Esse cara liderou um movimento que foi esmagado pelo governo diretório, né? Mas era um movimento popular. Aquela massa popular, né? Aquela massa de trabalhadores urbanos, camponeses, liderados pelo Babeuf, tentaram a tomada de poder. Babeuf depois vai ser considerado um socialista utópico. Claro, uma coisa meio fora de época, né? Não está aí, não. Não está aí
tempo do socialismo ainda, mas enfim, como ele se aproxima muito daquilo que será pensado lá na frente, ele vai ser considerado um socialista utópico. Tá? Repare, a gente pontuou aqui 5 momentos extremamente radicais da Revolução. Olha aí a tomada da Bastilha. Observe a cidade. Aí são 2 imagens clássicas, viu, gente, de tomada da Bastilha. Eu queria que você observasse bem a conformação das cidades. Olha o amontoado urbano e a Revolução acontecendo, tá? Olha isso. A tomada da Bastilha, as massas, né, populares. Olha isso, a marcha das mulheres a Versalhes, olha só. Isso é uma ilustração, claro, né? Mas repare, as mulheres marchando para Versalhes. O que vamos fazer lá? Vamos buscar o rei. O rei tem que ficar em Paris, o rei não tem que ficar na sua clausura, o rei não tem que ficar na sua bolha, né? Que é Versalhes. O rei tem que ir para Paris, acompanhar de perto o que se passa com o povo. Tá aí, a marcha das mulheres a Versalhes. Está aqui o grande medo, olha isso. Os campos incendiados pelos camponeses, olha só. Atrocidades cometidas pelos camponeses contra a nobreza, contra os nobres, olha isso. Tá vendo? A nobreza fugindo, a nobreza vai embora, né? Aqui a nobreza já começa a ir para os outros países absolutistas vizinhos, né? Pedir socorro, claro, vão viver lá. Tá bom? É isso. Momentos radicais. Observe, mais uma vez, eu quero que você observe isso, tá? A aglutinação, a movimentação urbana, o movimento das cidades em um processo revolucionário. Muito bem. Vamos lá. A guilhotina, claro, né? Repare que a execução do condenado é um espetáculo público, né? Lembra muito a Inquisição, não lembra? Lá. Lembra muito a Inquisição queimando os corpos lá na Idade Média. É um espetáculo público. Depois de decapitada, a cabeça do condenado é exposta, é mostrada ao povo, né? Até para servir de exemplo. Tá? Eis a fase do terror da Revolução Francesa. 10 anos depois, a burguesia parecia cansada. A França parecia cansada. O país depauperado. Imagina o que era a França 10 anos depois de iniciada a Revolução, 1799. Né? A França que tinha começado o processo revolucionário já em estado, né, calamitoso. Imagina agora, depois de 10 anos de conturbação da ordem interna, agitação política, povo na rua, enfim. É nesse momento que a burguesia vai capitanear ela mesma um golpe que foi desfechado no dia 18 do mês brumário. Geofuso, o que é isso? Isso faz parte do caráter radical da Revolução. Em meio ao processo revolucionário, a República Jacobina mudou o calendário francês. Né? Os meses passaram a ter denominações de acordo com a estação do ano, né? a produção agrícola do ano, enfim. No dia 18 do mês das brumas, que corresponde aí no calendário nosso, né, o gregoriano que a gente usa, ao dia 9 de novembro de 1799, a burguesia desfechou um golpe. Esse golpe foi liderado por um militar que gozava de grande respeito na sociedade francesa. Era um cara, como é que eu te mostro? Eu gosto de dizer assim, ó. O Napoleão é o cara que não atrai oposição. Vamos pensar assim. Como assim, Geofuso? É um cara que, se você disser que ele vai organizar a França revolucionária, que ele vai governar a França revolucionária, a rejeição vai ser pouca. Ele quase não tem oposição. Entendeu? Ele quase não sofre oposição dentro da França. O prestígio dele é muito grande. E ele vinha de algumas conquistas de fora, êxitos militares, que o consagravam dentro da França. Entendeu? Ele é um militar muito respeitado, era jovem ainda, ascendeu rapidamente na carreira militar. Mas enfim, entenda, é um militar que vai assumir o governo da França. O que ele vai fazer? Atenção, olha a palavrinha. Ele vai ser convocado a pôr ordem na França. A França precisa de ordem. A França é uma bagunça. A França é uma confusão. A França...
Napoleão é o cara que vai ordenar, ele vai pôr ordem. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Ordem na França. Por quê? A França está muito conturbada. A França é um país onde reina a instabilidade. E é preciso acabar esse negócio. É como se a burguesia pedisse assim: ô Napinha, faz um favor pra gente. Assume esse negócio aí e acaba com a revolução para nós. Ou seja, acaba o serviço que nós começamos. Nós não estamos conseguindo pôr ordem no negócio. Não estamos conseguindo consolidar o nosso poder. Nós não estamos conseguindo organizar um Estado com a nossa cara, a nossa imagem e semelhança. E é esse o papel do Napoleão na história. Ele é o cara que vai criar e organizar dentro da França as estruturas liberais e iluministas. É ele quem vai organizar o Estado burguês. É ele quem vai pegar a teoria iluminista, a teoria liberal e vai começar a construir, a moldá-la na prática. Eu coloquei aqui algumas realizações do Napoleão. Claro, não vamos ficar aqui preso a isso, né? Mais uma vez, repito, de novo, você vai ver isso depois, viu? No seu curso regular de História Geral, tá bom? Não fique preocupado, não. Nós temos que pegar as ideias. Ele fez um monte de coisa que vai organizar o país nos moldes segundo os preceitos pré-definidos pela burguesia e constantes do postulado liberal iluminista burguês. Por exemplo, casamento civil. O modelo de casamento que nós temos hoje é uma criação napoleônica. Esse casamento atrelado ao Estado, atrelado à propriedade. Você quer casar com ele? Quer casar com ela? De livre e espontânea vontade? Vai casar com comunhão ou separação de bens, ou seja, comunhão ou separação de propriedade. O Estado cuidando da propriedade. Ele cria a instituição do cartório. Quer dizer, o controle dessas coisas, casamento, registro, sai da órbita da igreja. A gente está falando de um movimento extremamente anticlerical. A igreja aqui está perdidinha. Então ele tira essas atribuições da igreja e passa para o Estado. Napoleão investe em obras públicas. Estrada, ponte, drenagem, obras de urbanização. Geofuso, por que isso? Escoamento de produção, por exemplo, estrada. Facilidade de administração, comunicação entre os diferentes pontos do estado, do país. Por isso ele criou departamentos, que são os estados franceses, né? Criou o Banco da França. Claro, o modelo agora é burguês, tem que ter banco. Banco tem que ter privilégio. Moeda, criou uma moeda. Unificou a moeda francesa. E é óbvio que tudo isso se encontra em cidade. O ensino, claro, todo o ideário iluminista tem que ser posto a serviço da sociedade, a serviço da burguesia. Universidades, escolas militarizadas. Não sei se está ficando claro ou não, gente. O que o Napoleão vai fazer? Olha essa concordata de 1801, ele praticamente se descola da igreja. Definitivamente estamos separados da igreja. Ele passa a nomear bispos. O clero passa a ser assalariado pelo Estado. Então guarda essas poucas informações. Napoleão é o cara da urbanização. Napoleão é o cara que organizou com leis o Código Civil Napoleônico, além do casamento, uma série de outras leis que norteiam a criação de uma nova forma de administração, estrutura política, organização social do Estado burguês, liberal, iluminista. Tá bom? Isso é o Napoleão dentro da França. No plano externo, ele adotou uma política agressiva, militarista, expansionista. Para quê, Geofuso? Para consolidar os interesses da burguesia fora da Europa. Comércio externo. Napoleão investiu na indústria. A reforma agrária, ele manteve a reforma agrária. A produção agrícola da França subiu, cresceu muito. Em pouco tempo resolveu o problema financeiro da França, econômico. Industrializou o país. Então agora é preciso exportar. Por isso, vamos expandir o império, vamos chegar para outros lugares. Tá bem? Tá aí o homem. Ele é militar e ele foi, em 1804, ele se autoproclamou praticamente imperador da França. Tá? Napoleão I. Muito bem. Napoleão caiu em 1815.
tá? Ó, ele vai governar de 1799 a 1815, olha em vermelho aí, 16 anos. Em 1815 ele caiu, muito por conta dos gastos em guerra, tá? Jofuso, e aí? Acabou a Revolução Francesa? Então, Napoleão seria o cara que teria consolidado, ele teria... A Revolução acabou com ele. 1815, o governo dele, a França já pode ser considerado um país liberal, burguês. Acontece, cara, que logo depois que ele caiu, volta ao trono um rei parente do que foi decapitado na Revolução, ou seja, voltou à monarquia, se não com caráter absolutista, pelo menos com trejeitos absolutistas, porque é parente lá de trás. Não mudou muita coisa. Então parecia que a França retornava ao absolutismo. Por isso vão pipocar revoluções na França. E além disso, como Napoleão fez uma expansão territorial, ele levou os seus soldados para outros países europeus, até a Rússia, junto com a expansão militar napoleônica, junto com os soldados de Napoleão, foram as ideias iluministas. Então a gente diz que o Napoleão é o cara que fez extrapolar que as ideias iluministas, liberais da Revolução Francesa, extrapolassem as fronteiras da França e chegassem a outros países. Resultado, quase todos os países do mundo europeu queria fazer uma revolução igual àquela. As populações, quer dizer, isso instigou as populações que viviam sob o regime absolutista a fazer revoluções igual à francesa. E aí o século XIX vai ser marcado por inúmeras revoluções, a maioria de caráter liberal. Em meio a essas revoluções liberais, lá na Europa, despertavam nas populações esse sentimento nacional, aquilo que nós chamamos de patriotismo. A França tinha criado símbolos para representar a nação, como a bandeira tricolor, por exemplo. A ideia de pátria, patriotismo, de nação, o nacionalismo, se espalha pela Europa e contamina uma série de povos que viviam sob domínio estrangeiro e queriam se libertar. Mais revoluções, mais guerras. E em meio a isso tudo, o operariado cresce, aparece um cara chamado Karl Marx e cria uma doutrina para o operariado chamada de socialismo. Esse é o quadro em que se desenha isso aí, ó. De novo, mais uma vez, por favor, não fique preocupado com esses detalhezinhos todos que estão aí, tá? Isso é só um guiazinho, é um nortezinho. É para eu falar e para você acompanhar olhando aí, tá bom? Mas assim, Napoleão caiu, 1815. Tudo voltou à ordem na França? Não. Não. Pior do que isso. As coisas não voltariam mais ao normal no restante do continente europeu. E aí uma sucessão de revoluções, inclusive interferiam e influenciavam as colônias americanas. Então, enquanto vai rolar esse monte de revolução no século XIX, são dezenas de revoluções, viu, gente? São dezenas, são muitas revoluções. Não dá para a gente estudar todas, nem aqui, nem no seu curso regular de história, viu? Não exija isso do seu professor. E não exija isso de você. Porque são muita gente. Muita revolução. As revoluções começam em 1815, queda do Napoleão. Na França, voltou o rei parente daquele rei absolutista que foi deposto na Revolução. Mas tempos depois começam a pipocar uma série de movimentos revolucionários. Por exemplo, Portugal. Espanha, Grécia, Bélgica, Prússia, Áustria, Alemanha, Itália. Quantas, Jofuso? Uma por ano. Dinamarca, cara. Dinamarca tem revolução. Essa portuguesa aqui você estuda, viu? A Revolução Liberal Portuguesa de 1820, você estuda, é a famosa Revolução do Porto. A burguesia portuguesa querendo fazer uma revolução igual à francesa. Então entenda assim, ó, esse monte de revoluções, o que é?
que vai acontecer em vários países. São povos europeus tentando fazer uma revolução igual à francesa. Você imagina o que virou o continente europeu nesse momento. Você imagina o nível, o grau de conturbação, a palavrinha mágica, da ordem. Imagina o grau de desordem que havia na Europa. Difuso, 1815, 1820, 1830, 1848, até 1870. Dá uma olhada lá embaixo. 1871, cara. Agora, e mais essa. Sempre a França dá o pontapé inicial. Sempre esses grandes momentos revolucionários, eles explodem primeiro na França. Em 1830, por exemplo, aquele rei da família Bourbon, que tinha sido recolocado no trono depois da queda de Napoleão em 1815, ele caiu. Porque absolutizou o poder. Começam as chamadas jornadas de julho. As camadas populares, o povo começa a fazer barricada nas ruas, em Paris. A alta burguesia se assusta de novo. O povo está pensando que a revolução é para eles. Rapidinho, pega um rei aí, bota no poder. Quem é ele? Luís Felipe, o rei burguês. Olha, ele é um rei burguês, a monarquia agora é parlamentar, tem o parlamento, assume Luís Felipe. 18 anos depois, por abuso de autoridade, corrupção e outros desmandos, Luís Felipe de Orleans caiu. Ou seja, o rei burguês colocado no trono caiu de novo. E como é que caiu, Jofuso? Barricadas em Paris. As massas das ruas. Então assim, avanço, retrocesso, avanço, retrocesso, avanço, retrocesso, avanço, retrocesso. Em 1848, o que a burguesia decide? Ó, gente, não dá. Não dá, a monarquia está mesmo bichada, a monarquia está podre, é um modelo muito antigo, ultrapassado, ele tem resquício medieval, vão proclamar a república. Proclamou a república. A segunda república francesa. A primeira foi a jacobina, lá da Revolução. 1848. Em 1852 a república francesa acaba. Por quê? Teve uma eleição e quem ganhou foi um cara chamado Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão. Esse cara ganhou a eleição em 1851 e deu um golpe. Fechou o parlamento e se autoproclamou imperador da França. Por meio de um plebiscito. Né? Mas na verdade é um autogolpe. Ele assumiu como presidente da República, ganhou a eleição. Só que no ano seguinte, 2 anos seguintes, ele faz um plebiscito e ele é coroado imperador, com o título de Napoleão III. E esse governo vai durar até 1870. 1850, 1860, 1870 é fundada a sociologia. A ciência, o avanço científico que acompanhou todo esse processo revolucionário que a gente descreveu aí, atingiu níveis extraordinários. Juntamente, paralelamente a essas revoluções políticas, vai acontecer uma revolução tecnológica. A revolução técnico-científica do século XIX. Pensadores. Esse é o tempo de Charles Darwin, por exemplo. Esse é o tempo de Mendel, a biologia. Esse é o tempo de Louis Pasteur. Esse é o tempo das vacinas. Esse é o tempo de grandes inventos, da chamada Segunda Revolução Industrial. Então, acompanhando esse movimento revolucionário, acompanhando esse radicalismo revolucionário no plano político, a ciência também avança. O conhecimento científico, cujas raízes estão no século XVI, que avançam um pouco no XVII, se consolidam no XVIII, no XIX, atinge o seu pico até agora. A ideia de progresso passa a impregnar o imaginário coletivo da Europa. Passa a impregnar o imaginário de trabalhadores, da sociedade europeia como um todo. A indústria crescia a passos largos. A indústria crescia
o modo de vida trazido por essa nova sociedade, agora industrial. Veja bem, ela é uma sociedade revolucionária. As revoluções estão acontecendo. O clima de desordem continua, permanece. Só que as indústrias crescem. E a vida das pessoas cresce. A vida dos trabalhadores se modifica. Então, por exemplo, primeiro, as cidades incham. Por quê? Porque agora a cidade é o espaço onde tem trabalho. Tem na indústria, tem no comércio, setor de serviços e etc. Então, um movimento de êxodo rural desordenado passa a acontecer na França e depois em outros países europeus. Mas na França principalmente. Essa população que sai do campo e vai para a cidade, é óbvio que não é toda ela que encontra trabalho. Parte dessa população vai ficar alijada, vai ficar à margem, vai ficar marginalizada, excluída desse processo todo, por meio de um fenômeno que daqui para frente torna-se comum, o desemprego, não tem trabalho para todo mundo. Essa massa de trabalhadores que encontram trabalho nas fábricas, eles trabalham agora de uma outra forma. Presta atenção. Eles trabalham num ambiente fechado. No mesmo espaço, chamado fábrica. E nesse espaço eles estão em contatos, muito próximo um do outro. Nesse espaço eles trabalham e se comunicam. A classe operária cresceu muito, claro, lógico, evidente. As indústrias cresceram. Paris agora tem um monte de indústria. Efeito do governo Napoleão I. E esses trabalhadores novos, eles trabalham agora num espaço, repito, mais uma vez, de novo, um espaço fechado. Nesse espaço fechado, eles trabalham muito proximamente, eles se observam, eles olham um para o outro, eles conversam, eles trocam ideia, o tempo todo. Trabalham e trocam ideia, trabalham e trocam ideia, trabalham e se observam mutuamente. Jofuso, o que você está querendo me dizer? Estou querendo te dizer que a partir de agora os trabalhadores começam, a sociedade como um todo começa definitivamente a problematizar o ser humano. Por que ele está triste? Por que ele tem tanto problema e eu não tenho? Por que eu tenho tanto problema e ele não tem? Qual é a causa do problema do meu amigo? Por que meu amigo sofre? Por que meu amigo não veio trabalhar hoje? Não sei se dá para você entender isso, não? Esse espaço de trabalho, enquanto ele permite à burguesia vigiar os trabalhadores, se você coloca um feitor lá, é muito mais fácil vigiar operário do que escravo, né? Você vigiar escravo numa fazenda gigantesca, num latifúndio, é muito difícil. Mas você vigiar operário dentro da fábrica, fácil. Você coloca um cara ali no alto e ele observa todos. Concorda comigo? Nem precisa ter aquela televisão do filme, aquela tela lá do filme Tempos Modernos do Chaplin, né? Não precisa. Você coloca um cara só observando todo mundo. O espaço é fechado, é pequeno. Entendeu, não? Agora, mesmo assim, o trabalhador trabalha e se comunica e se observa. É nessa sociedade que começam a aparecer as teorias sociais. Assim, elas já existiam. Mas agora elas se intensificam, porque os dramas, as angústias, as amarguras humanas, elas se tornam evidentes aos olhos de quem trabalha. Lembre-se que o trabalhador do campo trabalha distante do outro. O trabalhador do campo observa muito a natureza. Isso explica em grande medida porque que o camponês não é uma classe tão revolucionária quanto a operária nessa época. O trabalhador do campo tem dificuldade de se comunicar, ele se observa pouco. E o que ele observa muito é a natureza, ele está muito em contato com a natureza, com Deus. Por exemplo, já o trabalhador urbano não, ele convive dentro de um espaço de produção chamado fábrica. Não sei se eu estou sendo claro, gente, ou não. Eu espero que sim, viu? Bom, essa sociedade vai gerar uma nova concepção de tempo. Isso tem caído muito em provas de vestibular, viu, gente? O que é isso? Essa coisa do, primeiro, o controle do tempo, né? O tempo, até muito pouco tempo antes da industrialização, ele é
ditado pela natureza. Não é? Que hora você vai trabalhar? Tem que clarear o dia, pô. Que hora você vai almoçar? O que o sol estiver quente. Não é? Que hora você vai dormir? A hora que escurecer. Que hora você vai rezar? Logo depois que escurece, logo depois que clareia. Então o tempo do trabalhador, o tempo das pessoas é ditado pela natureza. Não é? Depois pelo badalo do sino da igreja, né? O controle do tempo, blém, blém, 1 hora, blém, 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 3 horas. Entendeu? Agora não. Agora o tempo é o tempo da fábrica. O controle é a sirene, é o relógio. Você entra às 7, almoça das 11 ao meio-dia e meia, reassume meio-dia e meia, sai tal hora. Entendeu? Não? O tempo é controlado pela fábrica. E muito controlado porque o espaço é pequeno e é possível vigiar. E mais do que isso, o tempo se acelera. Opa, falei uma bobagem. O tempo se acelera, o tempo não acelera nada. O tempo é o mesmo. Acontece que a ocupação do trabalhador, fechado num ambiente escuro, insalubre, sem ventilação, ele não vê o tempo passar. Então a impressão que se tem é que o tempo fica mais curto. Sem contar as condições de vida desse pessoal, né? Imagina. Vivem em áreas insalubres, trabalham em áreas insalubres, trabalham mulher, criança, homem. Veja, ao lado da grande conturbação revolucionária, agitação social das cidades por conta das revoluções, existe um quadro social também novo dentro das fábricas e entre o operariado. Olha como eles trabalham, gente, dá uma olhada. Olha as crianças trabalhando, observem. Um do lado do outro. Aí, mesmo vigiado, você conversa, troca ideia e observa o ser humano que está do seu lado. O ser social que está do seu lado. Isso é uma fábrica. Isso é uma fábrica do século XIX. Aí tá. Criança, mulher, trabalham também. Por fim, gente, as cidades assumem uma importância jamais vista na história. As cidades crescem de modo desenfreado. Por que, Jofuso? Porque agora as principais atividades econômicas dessa sociedade que nasceu, dessa sociedade liberal, burguesa, iluminista, é uma sociedade essencialmente urbana, porque ela vive em função de comércio, indústria e banco. E comércio, indústria e banco você não tem no campo. Comércio, indústria e banco tem na cidade. A burguesia é uma classe urbana, vinculada a comércio, a banco e à produção, à indústria. Não sei se fica claro. Então é preciso cuidar da cidade, é preciso adaptar a cidade, apesar dos seus problemas, e, a palavrinha mágica, organizar a cidade segundo os preceitos burgueses, segundo a nova realidade da burguesia. Atenção, eu vou fechar minha conversa aqui agora, estou estourando meu tempo. Vou fechar aqui. Atenção. As cidades são insalubres. As cidades são sujas. Problema de higiene, de moradia, prostituição, alcoolismo, criminalidade, mortalidade, desemprego, agitação ou tensão social. As cidades não podem mais ser como aquelas da Revolução Francesa. As cidades não podem mais ser como aquelas que você viu lá ali atrás, agora mesmo, poucos minutos atrás, naquela gravura da tomada da Bastilha. A cidade agora não pode mais ser essa. Isso é um espaço propício à revolução. Isso é um espaço propício à conspiração. Aí tem beco, tem viela, as ruas são estreitas, as pessoas se escondem, as pessoas conspiram nos becos, nas bocas, que anda nas cabeças. Será que anda nas cabeças, anda nas bocas? Estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? Aí tem viela, aí tem beco, aí se conspira, aí se faz revolução e é difícil reprimir. As cidades têm que ser assim. Essa é Paris. Essa é Paris. Paris e Paris. Paris até a década de 1850.
Paris em 1860, 1870. Olha isso. Aqui a grande reforma urbana do prefeito Haussmann. Ele não é arquiteto, mas é o maior trabalho arquitetônico. Foi considerado até muito pouco tempo atrás. A cidade de Paris foi inteira remodelada, segundo os preceitos da burguesia. Primeiro, concentrar no centro dela os centros de poder. Colocar na periferia das cidades as chamadas classes perigosas, para que elas não se amontoem nas cidades. E principalmente, ruas largas, sem vila, sem beco, sem viela, sem ruas tortuosas, avenidas largas, Champs-Élysées. Os grandes boulevards de Paris são ruas largas. Ali é difícil aglutinação. E ali fica mais fácil você reprimir movimentos revolucionários. Essa é a Paris do Haussmann, essa é a Paris da nova ordem burguesa. Essa é a Paris onde vai surgir uma ciência social chamada sociologia. A gente volta a conversar, tá, gente? Eu espero que seja bem breve, tá? Desculpa, eu estourei o tempo, falei demais. Perdoa, viu? Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.